Boa noite a todos. Obrigado pela presença, um prazer tê-los conosco. Queria agradecer a todos aí pelo tempo, pela atenção. Lembrá-los que essa apresentação ela também ficará disponível mais tarde no YouTube. Então, para quem não conseguir acompanhar ao vivo, vai poder acompanhar depois a gravação. E queria agradecer especialmente ao Fábio, que se dispôs aqui a gastar um pouco do tempo dele com a gente e compartilhar o conhecimento dele. Queria falar um pouquinho aqui da experiência do Fábio, apresentá-lo. Ele é natural de Rio Claro, designer gráfico, atualmente morador de São Paulo, pesquisador de história da família desde 2017 e em 2019, depois de uma viagem ao Japão, passou a se interessar por antigas fotos de família e sua história. A partir daí, ele escreveu um livro, que eu peço perdão pela pronúncia se eu não conseguir acertar, o Fábio depois me corrige, um livro intitulado Agi Jabio. Ele é também um criador de um banco de dados de familiares espalhados por todo o mundo. Fábio, mais uma vez, obrigado. Passo a palavra para você. Olá, boa noite a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer, primeiro a Juliana, né, que fez o convite para mim para participar aqui, mas também o Rafael, Patrícia, e dizer que estou muito feliz de estar aqui participando dessa live do Colégio Brasileiro de Genealogia, né, para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência nesse campo de pesquisas genealógicas, né, e também da minha vivência como Utinancho, né, como um descendente de Okinawan. Bom, como o Rafael falou agora, eu não sou formado nessa área, eu não sou historiador, também não sou antropólogo e tal. Só que eu venho dedicando um tempo para um trabalho de um projeto pessoal, né, de resgate de histórias da minha família. E por conta disso, eu tive que descobrir e aprender a usar as ferramentas disponíveis hoje em dia, né, as estratégias, métodos para conseguir o maior número de informações que eu pudesse ter, materiais, dados, documentos, para dar continuidade no meu projeto de resgate de histórias. Vamos lá. Bom, na apresentação de hoje, eu queria mostrar justamente isso, que como a genealogia ela contribui hoje em dia, principalmente para as gerações mais novas, para elas conseguirem fazer a busca pelas suas raízes okinawanas, né? E como eu vou mostrar aqui, assim, é a própria tradição okinawana, que acho que a comunidade aqui tem peso, né? Então, aqui o pessoal conhece do Butsudan e tal, assim, ele depende muito das informações dos nossos antepassados, né? E é isso que eu pretendo apresentar aqui. Eu até peço desculpas aqui, porque eu sei que tem bastante gente, né, que é descendente de Okinawan aqui, que vai parecer meio óbvio o que eu estou falando, né? Mas é que eu preciso explicar algumas coisas para quem não tem nem ideia do que é a cultura okinawana. Então vamos lá. Para começar, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Só um minuto. Foi, né? Então vamos lá. Para começar, eu queria dar uma passada rapidinho na história de Okinawa, porque eu sei que a maioria das pessoas que não é descendente ou de japoneses ou de okinawanos, eles acabam enxergando Okinawa e Japão como uma coisa só, né? E, na verdade, na prática, não é bem assim. Eles são bem diferentes histórica e culturalmente. Porque Okinawa ela só foi anexada ao Japão em 1879. Antes disso, aquela região lá era um reino independente, né, que é conhecido como o reino de Ryukyu, né, que tinha sua cultura própria, sua língua, religião, música, artes, né, mas que a partir dessa
anexação ao Japão, foi feito um esforço muito grande para tentar sobrepor a cultura japonesa, as tradições japonesas sobre os okinawanos, né? E isso se agravou mais ainda por causa da Segunda Guerra, que depois da rendição do Japão, Okinawa passou para o domínio dos Estados Unidos, e aí teve mais essa influência cultural norte-americana até 1972. Se bem que assim, até os dias de hoje, na verdade, né? Porque eles ainda mantêm bases militares lá na região, o que é um tema bem controverso e bem discutido nos dias de hoje ainda. Porém, algumas dessas tradições okinawanas, por sorte, assim, elas eram tão intrínsecas aos habitantes que elas conseguiram sobreviver, né, ao longo do tempo, ao longo dessa tentativa de apagar a cultura, né? Inclusive aqui a gente mantém ainda, né, nas famílias okinawanas que estão aqui no Brasil. E para quem não sabe, o Brasil tem a maior colônia de Utinantius, né, de descendentes de okinawanos, fora do Japão. Mas eu queria começar falando de uma tradição específica okinawana que eu acho que é uma das mais fortes, que mais contribuiu para que a gente mantivesse essa conexão com Okinawa ainda hoje. Existe essa estrutura familiar, conhecida como Munchu, que é uma linhagem patrilinear, ou seja, passa do pai para o filho mais velho, e envolve espiritualidade, religião, crenças, alguns costumes familiares, né, baseados no que a gente chama de culto aos antepassados. Só que isso é um tema, assim, para mim, pessoalmente, é uma coisa meio complicada, assim, porque muita gente me pergunta, assim, fala, pô, qual que é a religião de Okinawa, né? Então, qual que é a religião da sua família lá, né? Assim, eu posso estar falando besteira aqui agora, mas assim, eu acho que nem tem nome essa religião, porque ela é uma coisa que é misturada, né, com o dia a dia das famílias. E assim, eu nunca escutei alguém falar sobre o nome disso aí. Se alguém souber depois, me ensina, por favor. Mas assim, o que existe, na verdade, é uma série de rituais, de celebrações que a gente faz geralmente dentro de casa mesmo, né? Então, assim, diferente de, por exemplo, do catolicismo, não existe igrejas, não existe um livro sagrado, sabe? Então, essas celebrações, esses rituais que a gente faz é dentro do ambiente familiar mesmo. Não tem padre, não tem pastor, não tem pregação, né? E deixa eu ver aqui. E vamos lá. Bom, com certeza absoluta todos os Otinantios aqui conhecem o Butsudan. Mas para quem não sabe, o Butsudan, alguns pronunciam como Butidan, né, como era falado em Okinawa, ele é um móvel de madeira que está dentro de casa, tem umas características próprias, né, mas é o oratório da casa. Então é ali que você tem a ligação com o mundo espiritual, com seus antepassados, certo? É lá que você faz umas oferendas, você coloca o senko, que são os incensos, né? Faz oferta de água, chá, e tem aquela parte em cima que é a principal, assim, as tabletinhas vermelhinhas, que são conhecidas como ihai, que são a representação dos espíritos, certo? Então, assim, quando uma pessoa da família morre, é confeccionado um ihai com o nome dela, com a data de falecimento, né, e inserido no Butsudan, e a partir daí ela está lá representada em casa, né, para ser cultuada. Esse Butsudan, ele é passado, como eu disse, dos pais para o filho mais velho, certo? E quem mantém esse Butsudan, não são todas as casas que têm, certo? Mas assim, as casas que têm o Butsudan, em determinados períodos, dias do ano, como por exemplo, Ano Novo, algumas mudanças de estação, aniversário de falecimento, né, de algum dos antepassados que está no Butsudan,
E o principal, um dos principais, que é o Obon, né, que é o equivalente ao finados daqui, né, que é um período de 3 dias, onde dizem que os espíritos dos antepassados vêm visitar o mundo dos vivos, né? Só que assim, essas celebrações, esses rituais, que eu digo caseiros, que a gente chama popularmente das missas, né? Elas são bem diferentes assim de missas de igreja católica ou até budista, né? Na verdade, elas são mais, na prática, assim, são uma confraternização da família. Então, assim, é até um clima bem descontraído, bem festivo até, né? Então, assim, as famílias se reúnem, tem comida, certo? Tem bate-papo, tudo ao redor do Butsudan na casa. Ou seja, é uma comunhão, uma confraternização até incluindo os antepassados, né? Os espíritos. Inclusive, tem uma tradição okinawana, para vocês entenderem qual que é o ponto de vista, por que esse ponto de vista em relação ao mundo dos espíritos é diferente. Essa tradição em Okinawa, das famílias, em umas datas específicas também, fazerem piqueniques nas sepulturas. Eu tenho até uma foto que eu separei aqui, que é essa daqui. Essa foto ela foi tirada no início da década de 60, né? É da minha família, lá em Naha, em Okinawa, fazendo um piquenique em frente à sepultura da família, né? Então é uma comunhão, é uma confraternização com os antepassados, né? Um jeito de você mostrar respeito, mostrar que eles fazem parte ainda da família, certo? E no geral, qual que é a importância que eu vejo do estudo genealógico na manutenção desse tipo de tradição? Bom, primeiro a gente tem que entender o contexto, né? A gente tem que ver que a gente está em um país totalmente diferente, né? Com outra cultura, outros valores, outras religiões, e só isso já cria um ambiente muito desfavorável, né? Para a prática de qualquer outra tradição ou costumes assim de fora. Só que além disso, existem alguns outros obstáculos que podem surgindo no meio do caminho, né? E sendo que o mais comum deles, e cada vez mais comum conforme o tempo passa, é quando acontece uma interrupção na sequência da linhagem padrão. Como eu expliquei, assim, o Butsudan, né, os espíritos dos pais ficam a cargo do filho mais velho, certo? Mas o que acontece se o casal ou se a pessoa não tem filho? Bom, aí existem umas regrinhas para as exceções. Nesse caso específico, ele passaria para o segundo filho do próximo irmão. Assim, o primeiro filho não pegaria, porque ele já herdaria o Butsudan dos pais, né? Então, a vaguinha que tem é do segundo filho que herdaria o Butsudan dos tios. Tá, mas e se o irmão não tem filhos também, só tem filhas, né? Ou e se nem tem irmão, como é que faz? Então, para tudo isso tem solução. Só que dá trabalho, né? Precisa de fazer um estudo. E assim, antigamente, assim, as famílias eram grandes, né? Tinha 10, 15 filhos, assim, então não era tão corriqueiro assim esse tipo de problema, porque você sempre encontrava uma vaguinha para dar sequência, né? sem muito problema. Só que a gente sabe que cada vez mais as famílias estão menores, né? E isso vai gerando problema. Então, para resolver, você tem que ter, no mínimo, uma árvore genealógica completa de, sei lá, pelo menos 3 gerações, assim, para começar a estudar. E essa árvore, ela precisa estar muito completa. Tem que ter nomes de todas as pessoas na ordem certinha. E para complicar, para a parte espiritual, para a realização de alguns rituais e até para conferir se está tudo fluindo direitinho mesmo, também precisa de informações como local, data, circunstâncias do falecimento das pessoas e onde foram enterradas, né, onde estão guardados os restos mortais. Uma curiosidade para quem não sabe, né, muito sobre a cultura okinawana, mas quem é responsável por essa parte espiritual são as mulheres, né? Tanto que assim nas casas geralmente quem cuida do Butsudan são as mulheres.
A gente tem as figuras das Kaminchus e Utahs, que são as mulheres que têm um poder mediúnico, são as xamãs, né? Elas têm o dom de conversar com os antepassados, então ela intermedia o mundo dos vivos com o mundo dos mortos, né? E para essas Utahs, para essas mulheres, elas precisam, é essencial que elas tenham todas essas informações que eu falei, dos locais e datas, né? E aí elas vão poder começar a fazer um estudo para poder auxiliar as famílias, né? Verificar se está tudo bem, se os espíritos estão em paz com isso também, se está tudo certo, né? E aí entra um outro problema, né? A gente está, hoje em dia, assim, do lado oposto do globo, né? E além da distância geográfica, tem a distância do tempo também, porque geralmente, assim, os nossos antepassados, eles viveram muito antes que a gente, né? Assim, outra época, outro contexto, outro mundo, né? O mundo mudou, né? É diferente. E aí, então, assim, aqui, as famílias imigrantes, assim, muitas delas, né, por vários motivos, assim, não falam nem japonês, né? E algumas, assim, nem têm mais contato com os familiares de lá. Então, assim, se você não, não souber quais são as ferramentas, quais são os métodos que são disponíveis hoje em dia para que você consiga fazer um estudo genealógico da sua família, para conseguir essas informações que são essenciais para você manter o seu Monchu, o seu Butsudan direitinho, é muito difícil, né? E aí, quando fica difícil assim, as pessoas desanimam, perdem o interesse, e aquilo lá acaba virando um fardo, né, para a família, e aí a tradição vai se perdendo, sabe? Perde todo o sentido e se apaga, acaba de vez. Por outro lado, graças ao avanço da tecnologia, assim, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas muito legais para você conseguir informações. E quando você descobre o potencial dessas ferramentas, né, e aí eu posso falar por mim, por experiência própria, assim, isso vira outra coisa, vira uma investigação muito empolgante, porque você começa a perceber que você tem mecanismos para conseguir informações que você nem imaginava que existiam, né? E aí você entra nessa pilha de tentar cada vez mais entender a história da sua família, quem foram seus antepassados, tal, e você se agarra mais à história, né? E com isso a tradição, você mantém a tradição, né? Isso daí se fortalece, né? E você consegue dar continuidade, não só porque você tem as informações, porque você cria realmente um apego com aquilo lá. E aí, para ilustrar tudo isso que eu falei, eu gostaria de mostrar um estudo de caso, que no caso, a minha própria história, né? Vamos lá, a minha família, assim como todas as famílias okinawanas, eh, no século passado passaram por várias turbulências, né? Como a Segunda Guerra Mundial, claro, e também o fator diáspora, né? Então, no meu caso, meu bisavô, ele e mais dois filhos dele faleceram em decorrência da guerra, né? Só que o filho mais velho dele, que era quem herdaria o Butsudan, né, dos pais, ele faleceu antes que os pais, e junto com ele faleceu ainda o filho mais novo dele, certo? Então, na minha família, o grande desafio era saber quem seria o sucessor, né? Quem seria o herdeiro do Butsudan do filho mais novo, do filho mais velho, do filho mais velho do meu bisavô, para ver quem ficaria com o Butsudan principal da família, o topo da árvore genealógica, né? Bom, aí durante a década de 80 e um pouquinho da década de 90, a família de lá, de Okinawa, ela começou a fazer esse estudo, essa pesquisa genealógica, né? Montaram a árvore completa da família, consultaram essas mulheres, essas Yutás de lá, né? Fizeram um estudo, ver direitinho, mandaram os resultados para os familiares aqui do Brasil, que por sua vez também consultaram as Yutás daqui e tal. Demorou, assim, demandou muito esforço, demorou bastante tempo, mas eles chegaram num consenso que esse Butsudan principal dos bisavós, eles deviam vir no Brasil e ficar comigo, na minha guarda.
E naquela época eu era moleque, era solteiro, não estava nem aí para isso, nem me interessava com esse tema, nada tal. Só que aí com o tempo, com a maturidade, né, eu fui percebendo a importância desse Butsudan para a família, porque afinal de contas ele era o topo da árvore genealógica, então envolvia não só meus tios, meus familiares aqui do Brasil, mas também os tios de lá, né, de Okinawa. E assim, eles que começaram a se esforçar para conseguir isso. E sendo que alguns tios ainda, filhos do bisavô, ainda eram vivos, né? Então, assim, pô, eles tiveram esse trabalho, mandaram, as almas dos pais estão no Brasil, né, dos pais deles, e tá comigo, né? Eu falei, pô, é uma responsabilidade, né? Não posso largar a mão assim, então. Mas aí também, assim, com o apoio do meu pai, eu fui criando um interesse, uma curiosidade, na verdade, para entender a história da família. Quem haviam sido os meus antepassados, quem eram aquelas pessoas, qual a história delas, tal. Isso só foi crescendo com o tempo. Até que em 2004 eu me casei, por uma grande coincidência do destino, a Edna, minha esposa, ela também vem de famílias Utinantio, né? O que facilitou demais assim nessa parte, né? E aí, finalmente, assim, a gente pegou o Butsudan, ele estava provisoriamente na casa dos meus pais, e a gente levou para a nossa casa, onde ficou lá, e aí tudo se ajeitou, ficou certinho. Essa parte está até hoje aqui. E aí, conforme ia criando mais interesse, tomando mais interesse pela história, uh, outras preocupações iam surgindo, né? Primeiro é assim, desde que eu era pequeno, assim, a família discute, assim, sempre eu via meus tios falando, pô, a gente precisa registrar as histórias das famílias, né? Que a gente tem só na cabeça, só na nossa cabeça, né? Então um dia a gente tem que sentar, tem que botar no papel isso daí. Ou um dia a gente vai lá e pega um gravador e conta todas as histórias, deixa guardado, né? Só que esse um dia assim nunca chegava, né? E a segunda geração estava desaparecendo, estava todo mundo morrendo. Para vocês terem uma ideia, o meu avô ele teve 9 filhos e ainda adotou um sobrinho que veio de Okinawa. Então dos 10, hoje em dia só tem uma tia viva, né? Então, naquela época, assim, bateu um certo desespero. Eu falei, pô, esse um dia vai ser hoje, né? Vou começar a me mexer, certo? E aí, é, aproveitando que a gente já está celebrando 100 anos de imigração, da chegada do meu avô no Brasil, eu fiz esse livro, né? Que a genealogia da família Sabura Camini, que era uma árvore genealógica maior, assim, comentada e ilustrada, né? E aí foi uma coisa fechada, assim, só para a família. Eu distribuí os exemplares entre os familiares, mas eu também fiz uma versão em japonês e mandei para Okinawa, porque eu queria também que o pessoal de lá soubesse, né, tivesse ciência de como é o tronco brasileiro da nossa árvore, né? Quem são eles, o que que eles fazem, né? O que aconteceu com o Saburo, né, que era um dos irmãos, qual que foi a vida que ele levou lá, tal. E o livro era mais ou menos assim, tinha a árvore genealógica, né, e para cada filho, para cada família de filho do meu avô, havia um capítulo dedicado, né, onde tinha todas as informações sobre os descendentes, local e data de nascimento, profissão, tal. Tinha a biografia do filho e também uma parte recheada de fotos. Assim, deu um trabalho desgraçado isso daí, mas pô, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, assim, né? Eu acho que é um material muito bom, assim, de consulta, né? Bom, e aí, uh, aí tinha um outro problema que eu acho que era até mais grave do que esse de escrever a história, porque história, tudo bem, se não for hoje, amanhã, uma hora a gente senta lá e começa, né? Mas tem um outro problema que era o seguinte: desde que meus avós faleceram, só havia 2 pessoas na família que tinham contato, assim, um contato mais íntimo, que se falavam com o pessoal de Okinawa.
Um deles era o meu tio, que veio de lá, né? Ele viveu lá até os 18 anos e por isso que depois mesmo de chegar no Brasil, ele ainda mantinha contato, falava constantemente com o pessoal de lá. E a outra pessoa era o meu pai, porque o meu pai, ele foi a primeira pessoa da família, é, desde que meus avós vieram do Japão, de Okinawa, ele foi a primeira pessoa da família a ir para Okinawa, visitar e conhecer os parentes de lá. Ele morou 2 anos no Japão e nesse período ele pôde conviver bastante, fazer amizade, né, com o pessoal de lá, né? E por isso que mesmo depois voltando para o Brasil aqui, ele sempre falava constantemente com a família, e tal. Só que tanto meu tio quanto meu pai, eles já tinham falecido, né? Meus outros tios, eles até conheciam, chegaram a conhecer os parentes e tal, mas nenhum deles falava japonês, né? Então tinha essa barreira da língua também, então por isso que não se falavam, né? Não tinha como conversar com eles lá. E da minha geração, então, a terceira, pior ainda, né? Assim, ninguém, conversar com ninguém de lá, né? E aí bateu aquele medinho, né? Falei, pô, a conexão com Okinawa, assim, tá por um fio, né? E se alguém tem que fazer alguma coisa aí, sou eu, né? Porque tá comigo, assim, o Butsudan principal da família. Então, eu tenho o argumento, né? Eu tenho motivo para tentar ir lá e criar novas pontes, né? Novos relacionamentos, né? E aí, em 2019, eu tomei coragem e fui lá conhecer pessoalmente as pessoas, né? Numa missão diplomática que a gente fez para lá. Antes de ir, eu dei uma pesquisada, né? Tentei montar uma árvore genealógica com os familiares de lá para pelo menos saber quem que a gente encontraria, né? Quem era filho de quem e tal. Aliás, isso é uma experiência que, assim, que eu recomendo muito, porque foi muito legal. Porque chegando lá, pô, a gente foi super bem recebido por todo mundo, com festa e tal. E as pessoas iam se apresentando, fala, pô, eu sei quem você é fulano de tal, é o segundo filho de tal, não é? Você é sobrinho ali e tal. Então, putz, foi tão legal porque você via, você lembrava dos nomes que você tinha no papel e ia descobrindo as pessoas, né, as personalidades por trás daqueles nomes e tal. Uma experiência muito bacana, assim. E aí lá a gente teve a oportunidade de visitar todas as casas da família que tinham Butsudans, né? Acendemos Senko, rezamos para todos os antepassados, né? Fomos até a sepultura da família, visitamos essa mesma da foto que eu mostrei no começo, né? Onde o pessoal está fazendo um piquenique. A gente foi até lá. Essa foto da direita, para quem não conhece, é o Memorial da Paz, que fica em Toman, que é no extremo sul da ilha principal de Okinawa, que é onde teve início, né, a Batalha de Okinawa, onde eles ergueram esses muros que tem os nomes de todo mundo que morreu em decorrência da batalha. E aí a gente está ao lado dos nomes do meu bisavô e de um tio-avô. E aí eles fizeram festa, fizeram um jantar pra gente, tinha um microfone lá que as famílias iam até lá se apresentando, tal. Foi muito legal. Essa foi uma viagem assim que mudou completamente a minha vida, né? Então eu tô assim da minha cabeça de um jeito que eu virei outro, né? Bom, voltando ao Brasil, aí já começo de 2020, eu decidi que seria a hora assim de fazer uma pesquisa mais séria, mais organizadinha, tal. Na verdade, assim, desde a época que eu montei o, aquela genealogia do meu avô, eu já comecei a ir atrás dos materiais que estavam espalhados na família. Então, assim, tinha um monte de coisa que estava empilhada, enturrada, assim, já para caminho do lixo, e eu falei, não, guarda, avisava todo mundo, o que tiver de foto, documento antigo, guarda que eu pego, né? E eu fui acumulando caixas e caixas, isso daí. Ah, Aí chegou esse momento que eu falei, não, agora eu vou abrir essas caixas e vou começar a organizar esse material. Mas para ser sincero, assim, na verdade, o que eu estava querendo mesmo é que, assim, como essa experiência que eu falei de conhecer as pessoas a partir dos nomes que eu tinha, assim, ver as personalidades e tal. Então, o que eu queria mesmo, a curiosidade que eu tinha mesmo, era de tentar identificar as pessoas que a gente tinha conhecido lá
nas fotos antigas de família que a gente tinha guardado. Porque eu lembrava que a gente tinha muita coisa que tinha sido mandado de Okinawa. Então eu falei, com certeza tem foto do pessoal lá na infância, né? Eu tinha muita curiosidade para saber como que era a vida deles, né? Por onde que eles andavam, com quem eles brincavam, tal. E de fato, assim, foi uma experiência absurda de legal, né? Eu fiquei meses empacado nisso, assim, eu achei fotos de todo mundo lá. E o que foi bom também é porque isso daí serviu como um pretexto para eu continuar mantendo contato com os parentes que a gente tinha conhecido lá. Porque, assim, quando eu achava uma foto legal, que eu achava interessante, porque, assim, o pessoal de lá tem muito material, muita foto, principalmente, que o pessoal mandou de Okinawa e eles não têm mais, né? Então, assim, pô, quando eu via alguma coisa que eu achava que eles iam gostar, eu mandava por e-mail, carta, ou pelo Line. Ah, e às vezes eu também eu mandava pedindo ajuda, né, para ver se eles conseguiam identificar as pessoas que apareciam nas fotos, tal. E aí eu fiquei realmente assim, literalmente fiquei meses nessa situação. E aí tem essas fotos aqui que eu gosto muito assim para exemplificar a sensação que eu tinha quando eu conseguia é, identificar as pessoas assim nas fotos, né? Essa foto da esquerda é foto do meu pai. Como eu disse, meu pai foi a primeira pessoa, desde que meu avô veio de Okinawa, foi a primeira pessoa da família a ir para Okinawa, sentindo o inverso, né? Isso 50 anos depois que meu avô já tinha chegado no Brasil, né? E nessa foto, ele está lá em Okinawa junto com um priminho que ele tinha conhecido lá. E a foto da direita é esse mesmo priminho, hoje em dia já um senhor, né? Junto com meu filho lá em Okinawa também, nessa viagem que a gente fez em 2019. É, assim, vendo esse tipo de coisa assim para mim, me mostra assim que como a gente tem um poder com um pouquinho de esforço, né, a gente tem o poder de manter essa união familiar, mesmo que a gente esteja separado, assim, um do lado oposto do globo, do outro, né? Mas a gente tem o poder de manter essa união familiar, esse carinho fluindo entre as gerações. Bom, aí, como eu disse, eu fiquei hipnotizado, né, nessa etapa das fotos, tentando identificar todo mundo que eu pudesse, né, até a hora que caiu uma ficha e eu resolvi analisar os outros materiais que eu tinha guardado lá também, né. E aí eu percebi, assim, pô, eu tenho coisas que são tão ou mais valiosas do que as fotos, né? Não posso ficar preso apenas nesse tipo de mídia, né? Tem que analisar as outras coisas. E aí, uma coisa que eu gosto muito, eu falo muito, é a respeito das cartas. As cartas, naquela época, ah, em se tratando assim de comunicação entre países, né, internacional, era um meio de comunicação mais utilizado. Só que se você pensar assim, para escrever uma carta, a pessoa precisava dedicar tempo, dedicar um esforço, né? Então ela tinha que sentar, pegar caneta, pensar muito bem o que ia escrever, porque ela tinha ciência de que aquilo lá ia demorar para chegar do outro lado, né? Depois aquele outro lado também ia ter que ler, digerir, sentar, escrever. Então até chegar a resposta daquilo lá, então assim, ela tinha que pensar bem no que ia escrever, tal, tinha aquela dedicação. E como a gente está falando assim de famílias, né, que estão separadas, tal, tinha bastante sentimento, assim, tem as notícias tal, mas tinha saudade, tinha, né, solidão, tal. Então, assim, quando essas cartas chegavam do outro lado, aquela pessoa abria, eu imagino assim que devia ser uma bomba de emoção, né? Então ela começa a ler aquilo, ela devia chorar, tal, né, com as notícias, saudade. Então, para essas pessoas, isso era muito valioso. Então, essas pessoas não jogavam essas cartas fora. Quem acaba jogando fora mesmo são as gerações seguintes, que aí já não tem aquela empatia, né, de imaginar pô, se é valioso ou não, o que a pessoa sentiu quando leu, não, aquilo é um pedaço de papel, vai embora, tal. Só que eu sempre falo para quem trabalha com esse tipo de projeto, assim, se a sua família tem guardado muitas fotos antigas, dá uma procurada lá que tem uma grande chance das cartas também estarem lá ainda, né? E guarde porque, assim, elas são muito importantes. Porque as cartas, pô, elas são
elas são datadas, elas têm a localização, né? Tem as histórias contadas, comentadas, né? Com sentimentos, como eu falei ali e tal. Uh, Bom, e a gente, além dessas cartas, também tinha um outro material que eu gosto muito e que eu descobri recentemente que não era exclusividade da família, como eu achava que fosse, mas tem o que a gente chama de cartas faladas, porque a gente tem várias fitas de rolo, de áudio, aqueles gravadores antigos, que assim, o pessoal do Brasil um dia se reunia, gravava 40, 50 minutos de mensagens, notícias, cantavam, contavam piada, tal, embrulhavam aquilo lá e despachavam para Okinawa. E um tempo depois, o pessoal de Okinawa fazia a mesma coisa e mandava para cá, né? Então a gente tem esses depoimentos assim falados. E aí, se você analisar tudo isso junto, existem várias histórias que são contadas, tanto com fotos nas cartas, nessas gravações, em documentos. Então, assim, você tem a mesma história contada de forma multimídia, assim, cada um detalhando uma coisa específica, sabe? Então, assim, informação mais completa que isso, só se você tiver vivido aquilo lá, porque é muito completo, né? Bom, paralelamente a isso, eu também comecei a ir atrás dos documentos, digamos, frios, né, assim, fora do ambiente familiar. E aí, claro, assim, primeira opção, ir no Museu da Imigração, onde eles têm muito documento, muitos materiais. Consegui, por exemplo, a lista de desembarque do navio onde meu avô veio, né. Consegui um outro material que eu já estava querendo há muito tempo, que era um depoimento que aquele meu tio que migrou, que foi adotado pelo meu avô, que ele deu para um projeto de história oral do museu, e eles me cederam gentilmente uma cópia digital. Mas o que me surpreendeu realmente assim foi o que veio via biblioteca da província de Okinawa. Naquela época, eu descobri meio sem querer, eu vi uma matéria falando que eles estavam com um projeto de pesquisa de famílias de imigrantes que viviam, eu não lembro se era na América do Sul, América Latina e do Havaí, né? E aí tinha também um limite de tempo, era entre os que chegaram no Brasil, entre tal ano e tal ano, tal. Eu lembro que casava com o do meu avô, e aí eu peguei, aproveitei e mandei, né? Aí, um tempo depois, eles me retornaram em português, né, o que eu fiquei bem surpreso, assim, pedindo umas confirmações, né, para ver se eles estavam pesquisando sobre a pessoa certa mesmo, a família correta. Respondi e tal, falei que era, tal, não sei o quê. Aí, um tempo depois, eles me mandam um relatório final. Assim, muito completo, muita informação assim, que eu nem imaginava que existia, sabe? Da minha família lá tinha, além de nomes, tinha endereços, tinha as atividades que a família fazia, várias datas importantes, ocorrências. Uh, do meu avô, tinha informações dele até depois que ele chegou no Brasil, assim, as fazendas, os nomes das fazendas por onde ele passou, as cidades do estado, né? E aí eu vi lá, né, eles sempre mandavam a fonte, de onde que eles haviam conseguido todas aquelas informações, tal. E aí fica aqui uma dica também que eu acho bem legal, que muitas dessas informações eles haviam retirado de livros que existem nas associações regionais, tanto aqui que existem aqui no Brasil quanto em Okinawa. Então por isso que é importante você saber exatamente qual que é a região de Okinawa que a sua família veio. E uma vez que você conseguir descobrir isso, aí você vai atrás das associações dessa região que existem aqui no Brasil e lá em Okinawa também, pede para eles verificarem nos livros se eles têm alguma coisa sobre a história da sua família, né? Porque pode ser que eles tenham alguma coisa muito bem detalhada, como foi o caso da minha, né? Bom, esse aqui é um outro material que eles me mandaram que assim, me surpreendeu muito.
Mas antes eu preciso explicar sobre uma outra coisa, uma outra característica de Okinawa, que existia esse título chamado Yagô ou Yaná, que é como o nome da casa da sua família, né? O que acontece? Naquela época existiam muitos homônimos, né? Aliás, isso se reflete até hoje, assim, volta e meia aparece alguém perguntando para mim, você é parente do fulano Akamine, né? Geralmente eu não sou, né? E aí eu preciso explicar, falei, não, existem várias famílias Akamine e tal, né? E naquela época, além dos sobrenomes, assim, tinha muito homônimo do primeiro nome, assim. Era uma meia dúzia de nomes que todo mundo usava, né? Ah, Kami, Kaná, Uchi, Kamato, assim, todo mundo tinha esses nomes. Mas existia o Yagô, né? Que diferenciava, ajudava a diferenciar. Então, se eu chegasse lá e falasse, o meu bisavô é o Uchi Akamine, e fala, bom, ele é o Shia Kamine, mas ele é ali da região de Aza-Omine. E o Yagô dele é o Nakayamagusko no Me. Já sei quem é. É aquele lá, aquela família que mora ali, né? Então, assim, eu separei essa foto da direita, que é uma vista aérea de como é o aeroporto internacional de Narra hoje em dia, que também é uma base militar americana. E o que eles me mandaram é esse mapinha da esquerda, que é como era aquela região em 1941, antes da invasão norte-americana e da construção do aeroporto, né? E aí cada quadradinho desses é um Yagô. E aquele pintadinho de amarelo ali em cima é um Nakayama Gusuku no Me. Ou seja, é ali que ficava exatamente a casinha da minha família, né? Na associação lá de Umine, lá em Okinawa, eles fizeram até uma maquete dessa região. A próxima vez que eu for para lá, com certeza eu vou querer olhar, porque dá para você achar direitinho a casinha da sua família, ali como que era, a vizinhança, né? Então, bom, além disso, claro, eu também utilizei muito e ainda utilizo as plataformas de genealogia online que existem, né? Que é onde você pode consultar ou começar do zero a montar a árvore genealógica da sua família. No caso da minha, apesar de eu não gostar muito, mas a mais completa estava no Geni, né? Mas, assim, pelo Family Search, por exemplo, que é mais conhecido, é, você consegue até outros tipos de documentos. Eles têm um projeto de digitalização de documentos de cartórios, né, que está bem avançado. Assim, você consegue pesquisar, fazer a pesquisa online disso daí. Bom, no meu caso, eu acho que o que eu mais usei a árvore genealógica do Geni foi para tentar achar pessoas-chave para quem eu poderia tentar entrar em contato e conseguir mais informações. Então, eu abri a árvore genealógica, via assim, preciso conseguir informações daqui, desse lado, e aí analisava, eles já tinham algumas informações, então eu imaginava, pô, essa pessoa deve ter tantos anos mais ou menos, mora em tal lugar ali, é parente de não sei o quê, essa é uma pessoa-chave importante, né? Então eu fiz isso várias vezes e aí ia atrás dos contatos dessa pessoa. Se não achasse por lá mesmo, por essas plataformas, ia no Google, né? E aí lá conseguia sempre várias informações, não só os contatos, mas outras informações genéricas também sobre as pessoas, sobre as famílias. Só que tem um detalhe, assim, e a outra dica que eu deixo aqui, quem for tentar fazer esse tipo de pesquisa pelo Google, para não se limitar nos resultados em português. Se for fazer a pesquisa, tenta fazer em japonês mesmo. E hoje em dia, assim, você tem vários aplicativos de tradução gratuitos até. O próprio navegador do Google, o Chrome, ele tem, você clica com o botão direito, ele tem aquela função nativa de traduzir para o português, né? E fazendo isso assim, você vai conseguir muito mais resultados do que procurando diretamente em português. E aí, uma vez que conseguia localizar essas pessoas-chave, tentava entrar em contato por e-mail, instant messengers, redes sociais. Ou seja, assim, é uma coisa que não dava para imaginar algumas décadas atrás, né? A facilidade que você tem hoje em dia de acessar pessoas, parentes distantes e tal.
não é todo mundo que vai responder, claro, tem problema da segurança, né? Mas assim, eu consegui muitos bons contatos aí, através dessa técnica. E aí, assim, quando você está nessa fase de pesquisa, de tentar achar as pessoas, montar a árvore genealógica, identificar as pessoas das fotos, analisar os documentos, é uma coisa que meio que pode te tirar do seu objetivo inicial, porque, como eu disse lá no começo, ele é uma coisa muito empolgante, né? Se consegue uma informação e aí surge uma nova dúvida, né? Aí você vai atrás daquilo, então inconscientemente você tenta conseguir todas as informações possíveis, né? Isso é uma coisa impossível, né? Porque é como aquela coisa do novelo de linha, né? Lá você vai puxando, vai puxando, vai puxando, nunca termina aquilo lá. Então, eu sempre fico, ou tento pelo menos me policiar para de tempos em tempos parar e fazer uma consolidação do que eu já consegui, né? Porque aí eu não consigo me desviar do meu objetivo inicial, que era resgatar as histórias da minha família, certo? A primeira grande parada assim que eu dei foi no ano passado, e aí que eu escrevi o livro A Guia de Abiô, né? Eu pensei assim, falei, pô, eu já tenho bastante coisa, né? Bastante informação, bastante histórias, então preciso começar a colocar no papel isso daí. E aí eu resolvi começar pelo que estava mais fresco na minha cabeça, né? Eu contei um pouquinho dessa minha história, de como surgiu o interesse pela história da família e o desenrolar da pesquisa que eu faço até agora. Inicialmente, isso daí era para ter sido um projeto igual eu fiz do livro do meu avô. É uma coisa fechada para a família, né? Eu pensei só em também disponibilizar para os parentes, né? E aí, por N motivos, assim, em cima da hora, assim, eu resolvi disponibilizar para o público em geral. Mas é mais porque, na verdade, eu imaginava que não ia ter um interesse de fora, assim, né? Assim, ninguém me conhece, eu não sou uma pessoa famosa, né? Pô, qual seria o interesse das pessoas em saber a história de outra família e tal, né? Só que aí eu fui surpreendido mais uma vez, porque o feedback foi muito legal. E era uma coisa que eu não imaginava, porque assim, a pessoa não precisa ser da minha família, né? Mas muita gente se identificou com a história. Fala, pô, aconteceu a mesma coisa comigo, sabe? Eu tô no mesmo esquema, né? Eu passei por tudo isso que você passou, né? Muitas pessoas até hoje, assim, elas falam para mim, e isso me deixa bastante feliz, assim. Parentes ou não, ou desconhecidos, eles chegam para mim e falam, pô, chorei muito lendo seu livro, né? Me emocionei, assim, porque eu me vi lá, sabe? Aconteceu isso comigo também, né? Então, assim, eu nunca parei para pensar, assim, que não se trata só da minha história, né? Mas isso pode despertar as lembranças de outras pessoas que tiveram uma vivência parecida, né? E além disso, assim, através do livro aconteceram outras coisas muito legais. Um parente bem distante, assim, que ficou sabendo do livro e através disso entrou em contato comigo, né? Umas coisas desse tipo. E aí eu aprendi a importância de compartilhar os resultados. Aliás, não só os resultados, mas também todo o processo de pesquisa, né? Porque isso pode ser muito importante para algumas pessoas, né? Mesmo que você nem imagine, nem passe na sua cabeça sobre isso. E aí, tendo esse pensamento em mente, eu comecei a imaginar qual seria o próximo passo, né? Porque assim, tudo bem, ali eu contei uma parte da minha história, minha experiência, né, do meu projeto. Só que eu tenho as coisas da família, certo? O que eu vou fazer com aquilo lá que eu já tenho? E aí que eu já estou trabalhando para, no ano que vem, voltar e fazer uma exposição lá em Naha, lá em Okinawa, sobre o processo migratório da minha família. Da mesma forma que o livro, assim, a minha ideia inicial era, eu queria mostrar para os parentes de lá
uma parte dos resultados desse meu projeto de resgate histórico, né? E só que daí eu não caí na mesma pegadinha do livro, né? Aí eu já tinha aprendido a lição. Eu falei, não, mas eu preciso tentar fazer isso daí é, aberto ao público, né? Porque da mesma forma que aconteceu com o livro, eu imagino que outras pessoas ali da comunidade local mesmo também podem se identificar com a história de migração e tal. Bom, mas a ideia que eu tinha, que eu tenho, né, que eu pretendo fazer, é mostrar ali para o pessoal o que aconteceu desde que a família se dividiu, né? Que uma parte do tronco começou a crescer do lado do Brasil e a outra seguiu em Okinawa. Como foram as vidas paralelas deles, né? Porque eu tenho bastante material disso daí, né? E aí, meu objetivo também é assim, ver qual que é a reação deles, né? Quais as histórias que eles têm para contar quando eles virem as fotos ali, né? E conseguir mais informações, quem sabe mais materiais também para o meu projeto de pesquisa, deixar uma coisa mais rica, né? Uh, e aí eu queria contar rapidinho, resumidamente, a história da minha família, porque eu acho que assim vai ficar claro um dos meus objetivos principais nessa exposição. Bom, o meu avô, ele saiu de Okinawa em 1917. Na época ele tinha 13 anos, mas ele veio acompanhado da família do irmão mais velho dele, certo? Só que deu tudo errado. Ele chegou aqui um ano depois, 1918, o filho mais velho, quer dizer, o irmão mais velho dele, junto com o filhinho, que era criança ainda, eles morreram, que estava tendo aquele surto de gripe espanhola, e eles morreram. E para piorar, a cunhada do meu avô, né, a esposa do irmão dele, decidiu voltar para Okinawa. E meu avô ficou. Ele quis ficar, ele ficou sozinho, ele tinha 14 anos na época. Aí você imagina, né? Pô, tem tudo para dar errado, né? É uma criança, tá num país esquisito, não sabe falar a língua, não sabe nada, né? Não vai sobreviver, tem como, né? Só que pelo contrário, assim, ele foi crescendo, aprendeu a falar português, aprendeu a ler, escrever, foi trabalhando, passou de fazenda por fazenda, rodou o estado de São Paulo, né? E chegou, e foi uma vida de tanto sucesso. Ele casou, teve 9 filhos, como eu disse, e adotou mais um ainda. E foi tanto sucesso que hoje em dia ele virou nome de avenida lá em Rio Claro, na cidade onde a família se estabeleceu, né? E aí eu começo a imaginar a cabeça da mãe dele. Porque assim, imagina, assim, em 1917, quer dizer, manda não, ela deixou, eles pediram para ela. Ela deixou os filhos, o filho mais velho, e o filho mais velho, veja bem, naquela época principalmente, é, ele é muito importante, né, pro Munchu. É ele que herda, né, o Butsudan dos pais, tal, né? Mas assim, ele veio pro Brasil. Então, assim, mandou o filho que era mais novinho, 13 anos, mas tudo bem que ele vai acompanhado do irmão mais velho. Ele chega lá, fica sabendo que o filho mais velho morreu e que o outro tá lá sozinho, né? Eu falei, como é que vai se virar, tal, né? E aí a história vai seguindo, 1940, 45, estoura a Segunda Guerra, ela perde o marido, perde outros dois filhos, perde a casa, aquela tragédia total. E ó que louco, né? Chega em 1953, aquele filho que ela não tinha como imaginar como seria a vida dele lá, ele tem condições de trazer a mãe dele para morar aqui no Brasil com ele, certo? Então eu fico imaginando a cabeça da mãe, né? Assim, falou, pô, depois de 36 anos ela reencontra o filho que tá numa situação muito melhor do que eles estavam lá em Okinawa, né? E aí, dando sequência aqui na timeline, em 1967, como eu disse, pela primeira vez, um, um brasileiro, uma pessoa da família, desde a imigração do meu avô, fez o caminho inverso, foi para Okinawa, né, 50 anos depois.
que no caso foi o meu pai, e por causa disso eu tenho muitas fotos, muito material, muitos documentos dessa época. E por último, assim, finalmente em 1970, depois de 53 anos, meu avô Saburo, finalmente ele consegue revisitar a terra natal, revisitar os parentes, visitar os irmãos. E foi no finalzinho do jogo, porque no ano seguinte ele faleceu. E aí eu separei aqui, tem essa foto, que para mim, assim, é emblemática, ela representa o meu maior objetivo nessa exposição. Que essa foto ela foi tirada na despedida da minha avó, da minha bisavó, né, quando ela estava vindo para o Brasil, que meu avô chamou ela para ir morar no Brasil. Essas crianças todas aí, os netos dela, grande parte deles a gente conheceu lá em Okinawa. Eles estão tudo mais ou menos na casa dos 70 anos, por aí. Para a maioria deles, essa foi a última vez que eles viram a avó. Né? Depois disso, ela foi para o Brasil e aí não tiveram mais notícia assim, né? Não visualizaram mais a avó, né? Então, uma das coisas que eu quero fazer é mostrar para eles o que aconteceu com a avó deles desde que ela saiu de Okinawa, né? Porque eu tenho material para mostrar isso, né? Então, assim, eu tenho fotos. Essas daqui são de quando ela chegou no Brasil, foi recepcionada lá pelo meu avô, né? Mas eu tenho fotos ainda da passagem, antes de chegar no Brasil, que eles passaram no Havaí, então tem os familiares de lá, né? E depois de como foi a vida dela, tem até a morte dela, porque ela ficou no Brasil até os últimos dias da vida. Eu tenho fotos, inclusive, do funeral dela, né? Aí teve um... Lá em Okinawa, eu conheci um primo que é da minha geração, só que ele é bem mais novo que eu. E aí eu não me recordo agora se eu tive essa conversa com ele lá ou se foi depois que eu já tinha voltado para o Brasil, mas eu lembro que ele falou assim, pô, eu sempre soube que eu tinha alguma conexão com o Brasil, né? Então, são vocês então, né? Eu falei, isso, mas por que o seu avô resolveu ir para o Brasil, né? Aí depois eu pensei comigo assim, caramba, esse cara não sabe nada da história da família, né? Assim, não que fosse culpa dele, eu não achava isso, não tinha culpa, claro que não. Mas fiquei meio intrigado porque, assim, os nossos avós, tios avós e os bisavós, eles comeram pão que o diabo amassou, né? Assim, foi muito sofrimento, né? Então, durante a guerra, eh, ela perdeu o marido, perdeu 2 filhos, eles perderam os irmãos, perderam a casa, não tinham onde morar. Depois outros foram para o Brasil, também em terra totalmente estranha. Ou seja, se a gente está aqui hoje, do jeito que a gente está, com uma casa, com comida na mesa, estudado, com estudo, adaptados a uma terra estranha, tal, tudo isso teve origem lá atrás, né? Assim, na base do sangue, suor e lágrimas deles, né? Os nossos antepassados. E, e para mim, assim, não estava certo, assim, tá errado, assim, todo mundo, pelo menos da minha família, assim, todo mundo tem que conhecer a história deles, né? Porque não é justo, né? Assim, foi muito esforço para a gente conseguir ter, ter a vida que a gente leva hoje. E aí, quando a gente fala, por exemplo, Okinawano, a cultura okinawana é baseada no culto aos antepassados, né? Parece uma expressão pomposa, assim, né? Sagrada, né? Só que, na minha perspectiva, é diferente, por exemplo, de falar adoração a Deus, a Jesus, a outros santos. Nada contra, assim, né? Mas, assim, é bem diferente. É uma coisa muito mais próxima, né? São laços fraternais ali, né? Então, quando a gente fala de antepassados, pô, a gente está falando, eu tô falando dos meus pais, meus tios, meus avós, meus bisavós. A grande maioria deles eu convivi, né? Então, eu lembro ainda do carinho que eles me deram.
Eu sinto o amor que eu tinha por eles. Uh, isso não se perde, né? E aí, quando a gente fala em culto, né? Para mim, assim, nada mais é do que uma expressão dos sentimentos que eu já tenho aqui dentro, né? De gratidão, né? De amor, de saudade, né? Então, quando eu realizo os cultos aos antepassados, eu estou expressando, botando para fora os sentimentos. Uh, isso daí, então, assim, quando você vai lá, você acende o Senko ali do Butsudan, né? Você reza ali e tal. É, aquilo lá para mim, assim, ele funciona como uma terapia, sabe? Botar essas sensações para fora, assim, elas, elas servem como terapia. E, e aí é engraçado, porque de vez em quando a gente vê aí pessoas que são muito céticas, são aqueles ateus militantes, né? Que fala besteira tudo isso aí, puta, é que está perda de tempo, a palhaçada, não existe vida após a morte, né? Ridículo isso daí e tal. E eu penso comigo, assim, eu não discuto, assim, porque não adianta, mas eu sempre penso comigo assim, você não entendeu nada, cara, não tem nada a ver isso daí. Porque, assim, o fato de existir vida após a morte ou não, né, isso pouco importa, na verdade, sabe? Porque, assim, os sentimentos que eu tenho ainda guardado de gratidão, de amor, por esses parentes, né, os antepassados, isso aí não vai mudar se eles estão em um plano espiritual ou se não estão, né? Se quando eu vou lá sendo sem cor, se eles me entendem o que eu estou falando para eles ou não. Se existirem, se estiverem lá escutando, ótimo, maravilha, que bom, né? Mas se não tiverem também, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, porque aquilo lá faz bem para mim. E, e mais do que isso, né? É, quando a gente faz esse tipo de coisa, ah, então vamos dizer assim, uma pessoa de fora vê você lá acendendo o Senhor, rezando para os antepassados, expressando a sua gratidão ali e tal. Isso daí, uma pessoa de fora pode despertar, de repente pode dar um insight nela, fala, pô, e talvez essa pessoa passe a ser realmente ter mais gratidão pelos seus entes queridos, os vivos mesmo, sabe? Então, que ele acaba se tornando uma pessoa melhor. Então ele serve acaba servindo como exemplo também, né? É, bom, então só para concluir aqui, que tem umas outras coisas que eu gostaria de falar. É, em julho eu dei uma palestra na Semana da Genealogia do Museu da Imigração, e lá eu falei, né, sobre as técnicas, estratégias que eu usava para conseguir informações para minha pesquisa e tal. E aí, assistindo as outras palestras, é, aí eu fui sacando que tinha uma particularidade minha, né? Que aí eu me dei conta assim, falei, pô, isso daqui eu acho que é uma coisa bem okinawana, né? Que assim, todos nós assim que fazemos essas pesquisas, assim, a gente estava compartilhando os métodos, as ferramentas que a gente utilizava, tal. E todo mundo tinha o objetivo do quê? De conseguir o maior número de informações, de materiais, de fotos, tal, e de histórias das famílias, para ter tudo isso organizado, registrado, né, e preservado. Ponto. Maravilha, redondinho, exatamente isso. Só que esse preservado para mim era o meio do caminho só. Porque eu tinha uma necessidade de tangibilizar o resultado das minhas pesquisas. Tanto que uma grande parte da minha apresentação foi dando dicas e sugerindo, assim, falar, pô, com o resultado das suas pesquisas, você tem tais ferramentas que você pode escrever um livro, como eu fiz, ou, ou então produzir um documentário, fazer uma exposição, né? Mas você precisa fazer alguma coisa com isso daí que você conseguiu. E na verdade, eu acho que isso daí, como eu disse, tem a ver com o que eu acabei de falar sobre o culto aos antepassados. Por quê? Na minha cabeça, assim, uma pessoa ela pode ter morrido, né? Mas se você ainda pensa nela, se você lembra dos momentos engraçados, da risada sozinho, ou se você imagina qual conselho ela te daria em tal situação, se você continua lembrando, pensando nela,
ela está viva dentro de você, ela está impregnada nos seus pensamentos, né? Eu acho que assim, uma pessoa só morre de fato quando as outras pessoas esquecem dela e não falam mais dela, né? Teve um, teve uma vez, eu estava concluindo o meu livro e acho que já estava na fase de revisão, e eu tive uma conversa com o meu irmão. A gente estava falando sobre um primo nosso. Esse primo, ele a pessoa que eu mais admirava na família, assim, o cara mais legal, assim, tal. Eu falei, pô, quando eu era mais velho, né? Falava, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a ele, e tal, né? E só que acabou desvirtuando, teve os problemas e ele acabou falecendo precocemente, né? E aí, nesse dia, meu irmão falou, pô, você vê que coisa, né? Daqui a algumas gerações, daqui a alguns anos, ninguém vai saber que ele existiu, né? Eu falei, aí que você se engana, porque por isso, assim, inconscientemente, eu nem tinha planejado isso, mas eu acho que foi por isso que eu contei a história dele no livro, né? Porque aí, agora ele está imortalizado lá. Não digo imortalizado para sempre, né? Mas ele ganhou uma sobrevida. Enquanto as pessoas continuarem lendo o livro, ele vai ser lembrado lá, né? Então eu tinha essa necessidade de tangibilizar essas histórias, porque dessa forma eu consigo manter essas pessoas vivas ainda, né? Essas histórias dos tios, pô, eu trago esses tios de volta aqui para a realidade, né? Então aquilo lá que eu falei no começo, que a tradição mesmo assim é da confraternização entre os vivos e os mortos. Esse é um jeito que eu vou conseguir, né, utilizar para fazer isso, certo? E mantendo eles vivos ainda por mais tempo, eu consigo por mais tempo também continuar manifestando, botando para fora a minha gratidão, né, e valorizando os laços familiares que a gente tem, né? E tem uma outra questão também que eu queria falar, que, que vem sendo debatida muito, assim, principalmente pelos mais jovens, que é a falta de uma identidade. Porque o que acontece? O Brasil é um país multirracial, né? Tem gente do mundo inteiro, Argentina, Estados Unidos, Europa, África, e todos esses, assim, rapidamente eles se misturam, eles viram brasileiros, né? Só que um asiático, japonês, chinês, coreano, assim, ele pode estar aqui 4, 5 gerações, assim, ele não é considerado brasileiro, né? O cara olha para sua cara e fala, no seu país, fala, pô, se minha família está aqui há 150 anos, sabe? Meu pai, meu avô nasceu aqui no Brasil, né? Eu sou brasileiro, né? E ao mesmo tempo, assim, quando você vai para o Japão, né? Eles sabem que você é descendente de japoneses, mas falam, não, você é estrangeiro, você é brasileiro, você não é daqui, né? Então, essa é a tal falta de identidade, de uma nacionalidade reconhecida, né? E aí, assim, talvez essa busca pelas raízes, né, pela história, de conhecer a história da família, quem foram seus antepassados, né? Quando você se apega a isso, né, quando você tem compreensão do seu passado, de quem você é, né, aí talvez essas outras questões deixem de ter importância, né? Então, assim, você se agarra às suas raízes e aquilo vira seu porto seguro, é o seu lugarzinho confortável. Então, assim, tudo bem, eu não sou reconhecido como brasileiro, como japonês, mas eu sei de onde eu venho, né? Eu sei qual é o meu passado, eu sei qual é a minha família, as minhas raízes. Eu tô aqui, é isso que importa para mim, né? E, e nisso, por isso, só concluindo, é, esse é o papel e a importância do estudo genealógico, né? Então, eu acho que é muito importante, é, principalmente para as novas gerações, assim, para tentarem pesquisar e entender como funciona isso daí, quais são as ferramentas, né, que a gente tem disponível. Ainda agora a gente tem inteligência artificial que consegue muito mais informações ainda, né? É um negócio que vai longe, né? E conseguindo essas informações, sabendo, entendendo bem as suas raízes, naturalmente a gente acaba preservando as tradições okinawanas,
se Deus quiser, por várias gerações ainda pela frente. É. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Eu peço desculpas se eu me estendi demais aqui, que às vezes eu fico meio empolgado, né? Mas eu deixei aqui para quem quiser entrar em contato, me procurar nas redes, Instagram, Facebook, é tudo Facamini, e-mail facamini@gmail. E para quem se interessar pelo livro, também pode conseguir pela loja da Nanka, nanka.com.br. E é isso daí. Obrigado pela atenção, gente. Alô, Juliana, Rafael, tem alguém ouvindo aí? Se quiser passar as perguntas, eu não consegui Oi, acompanhar o chat. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo. Espera que a Patrícia vai fazer as perguntas. Desculpa, Fábio, a Juliana mutou todo mundo aqui, ninguém conseguia falar com você. Tudo bem. Desculpa, estava todo mundo aqui desesperado. Pensei que todo mundo tinha me largado falando sozinho aqui. Desculpa, Paty, é porque era para não atrapalhar. Claro. Tem um monte de elogio, um monte de pergunta, tem 124 pessoas, Fábio, te ouvindo. Eu vou deixar a Patrícia fazer aí as perguntas. Tá, eu vi que o Paulo depois pediu para falar. Paulo, a gente viu que você quer falar. Deixa eu só ler aqui algumas observações e já passo para você a palavra, tá bom? A Fernanda, primeiro, Fábio, parabéns, que coisa maravilhosa, livro maravilhoso, depois de contratar para fazer o visual do meu, viu? Maravilhoso. Obrigado. Parabéns, pesquisa maravilhosa e emocionante. Obrigado. A Fernanda fez uma observação lá no começo, que você estava falando sobre religião, você não sabia se tinha um nome. Ela falou que nos artigos acadêmicos se fala xamanismo okinawano. Tá? Sim. Ok. Temos aqui a Áurea, que comentou que os bisavós dela vieram em 1912 e ela queria saber como é que pesquisava. O Celso deu as dicas aqui por escrito, a Biblioteca da Província, né? Legal, legal. Mais à frente você conseguiu responder isso, então não preciso... E tem umas pessoas aqui que são parentes seus que comentaram aqui. Tem uma pessoa... Ai, gente, desculpa se eu falar errado o nome, me desculpa, tá? Kiyoshi Akamine, ele falou que o irmão caçula era Saburo e também era chamado Saburogwa. E já estão na 5ª geração. Você O conhece? Saburo, não conheço, mas o Guá, na verdade, ele é um diminutivo, né? Então o nome dele mesmo é Saburo, então seria tipo Saburinho, né? Saburinho, tá. Leandro falou também que se identifica parabenizando, né? Que é gratificante pesquisar a família, que ele também fez o Leandro Riga também fez um grupo no Facebook, achou muita gente, colaboração da família. Uma outra pergunta aqui, tem gente que falou que usou o MyHeritage. Posso fazer uma pergunta rápida? Sim. Rapidíssimo. Você fez algum teste genealógico? Não. Tem uma prima Genealógico quer dizer, desculpa, de DNA? de DNA, né? Genealógico? Não, entendi. Eu não fiz, mas tem uma prima, assim, a filha do irmão do meu pai, né? Que ela fez e o resultado foi surpreendente, assim, pra gente. Porque, como eu tinha falado, assim, né? O reino de Ryukyu, ele tinha muita relação com a China ali e tal, né? Então a gente sempre tinha essa tendência a imaginar que, pô, tem algum sangue chinês, tem alguma coisa aqui na gente, né? E, diferente de mim, ela é 100% okinawana, né? Eu ainda assim, a família do meu pai é de origem okinawana, só que da minha mãe é do Japão mesmo, né? Só que ela era 100% okinawana. Falei, pô, mais chance ainda de ter alguma coisa chinês. E não apareceu nada da China, assim, é muito interessante isso aí. Interessantíssimo. Reinaldo Yonamini falou que um dos participantes presentes na live é o Akihide Shiroma, que é um brasileiro que está prestando serviço na Biblioteca da Província de Okinawa. Então, o Akihide, pô, que legal que ele tá aqui, que ele conseguiu ver, né?
ele me ajudou muito, assim, foi ele quando eu falei assim que que o pessoal da biblioteca respondeu em português, foi ele, né? Ele é um Ah, brasileiro que está trabalhando lá. bacana. E ele me ajudou bastante, inclusive foi através dele que eu estou conseguindo preparar essa exposição, porque a ideia é fazer lá na Biblioteca de Okinawa mesmo, né? Então é através Bacana, dele, assim, ele está fazendo o contato lá. Obrigadão aí pela bacana, presença. bacana, importante essa contribuição dele, né, para Muito, conectar essas famílias, né? muito. A Larissa Tamaziro falou que conseguiu achar o avô no Family Search, mas que ela acha muito difícil a leitura do kanji, que foi escolhida na romanização. Isso é Não, complicado, porque ah, é, nessas passagens, assim, imigração e tal, muitas informações assim foram trocadas, nomes escritos do jeito errado, sabe? Isso é bem difícil mesmo, tem que ter paciência e persistência. certo. Paulo, você quer... Eliana, ele tem como abrir o próprio... Eu vou abrir. Enquanto isso, eu vou ler aqui o comentário da Cláudia, que diz que Okinawa aparece na série do Netflix Como Viver até os 100 anos. Pô, Ah, recomendo muito, é é. muito legal. É o primeiro episódio dessa série, assim, é demais, recomendo. E a Paulo, Patrícia Guena, enquanto o Paulo não aparece aí, a Patrícia Guena botou um monte aqui, gente, disponíveis, inúmeros links de sites para vocês conseguirem pesquisar famílias de origem em Okinawa. Fábio, tem um Paulo? monte de gente perguntando como é que compra o seu livro. É, bom, então, tem vários caminhos. Acho que o mais fácil é pelo site que eu deixei lá, é o Nanka, nanka.com.br, tá? Mas também, O assim, tem a Rafael botou aqui. versão digital também na Amazon, para quem quiser. O Paulo, acho que caiu, ele não está mais aqui na lista. E Tá. aí tem uma Então pergunta. eu vou ver Fábio, o, Juliana, Patrícia, só vou aproveitar a oportunidade aqui, que falou sobre o livro, é só porque existe algum lugar físico em que as pessoas possam comprar o seu livro, Fábio, que às vezes as pessoas não têm muita familiaridade em comprar online. Pode ser pessoas mais velhas, às vezes preferem ir numa loja, numa livraria. Tem? Se não me engano, se não me engano, lá no Jardim Japonês do Ibirapuera, né? Lá, se não me engano, tem. Eu não sei se ainda tem, mas eu imagino que tem assim. O Tá. resto é só via online mesmo. Ou Tá. então De entre em qualquer contato maneira, comigo que. isso, você deixou seu contato, né? Qualquer coisa a Isso, isso, pessoa, você orienta a pessoa. isso. Obrigado, Fábio. Era só para lembrar isso. Fábio Cazuco deu alô e falou que ele estava numa foto. Eu estou nessa foto que foi cortada ao lado direito. Que pena que passou na hora que ele estava. Quem está É, atrás, ao lado esquerdo da sua bisavó, é o meu pai, Koisha Kamini. isso, Seu avô isso. era fenomenal. Ele era da maçonaria e do Rotary. A Kazuko, pô, que legal que ela tá aqui também. Ela é uma. Apesar de ser a Kamini também, ela não é parente, assim. Pelo menos não, não Ah, muito que próxima. interessante. Mas ela é uma grande escritora, assim, ela lançou um livro muito importante também falando sobre a imigração okinawana. É muito legal. Tá ótimo. Fábio, posso fazer uma pergunta? Quando Claro. teve a batalha de Okinawa, aproximadamente 90% dos prédios da ilha foram destruídos. Como é que vocês conseguiram preservar? Como é que foi preservada a história, o documento? O que sobrou? Como é que foi isso? Pois é, né? Na verdade, um terço da população civil morreu, né? Pra você ver o tamanho que foi. Aí eu não tenho essa resposta para você. O que eu posso falar é da minha família. Dos materiais que eu tenho, e aí eu pude perceber isso muito bem, eu tenho umas coisas que são muito antigas. Assim, eu tenho foto assim, de 1907, sabe? Assim, de antes e tal. E que vai até as fotos até um pouquinho antes da guerra. Aí depois tem um gap, né? E aí só retoma depois, década de 60, quando meu pai vai para lá, assim, né? Então por isso que eu falei, tem algumas coisas que eles mandaram e que a gente tem aqui, que eles não têm mais lá, né? Então eles mandaram uma cópia, mas o original eles perderam lá, né?
É, mas assim, talvez o Akihide da biblioteca, ele manja bastante dessa parte, assim, ele deve saber, deve ter resposta para isso. Se Paty, eu quiser vou fazer falar, uma pergunta da Adriana. Ela está sim. perguntando, Fábio, se você sabe se em Okinawa tem algum um arquivo central, como em Portugal seria a Torre do Tombo. Que, na verdade, ela perguntou do Japão em geral, né? Do Japão, em geral, Se existe algo assim. eu não sei dizer, isso daí realmente eu não sei informar. O que eu sei é da parte de Okinawa, que aí é da própria biblioteca, né, da província de Okinawa, lá em Nara, né? Mas assim, do Japão mesmo, assim, eu não cheguei lá ainda. Eu pretendo, como eu falei, minha mãe, a família dela é daquela região, do Japão mesmo, das ilhas principais ali. Em determinado momento, não agora, mas mais para frente, eu pretendo invadir o Japão ali também. E aí provavelmente eu vou descobrir onde que tem isso Aí a gente daí, vai ter uma mas no outra momento eu não sei. palestra agora, né? Vai ter sim, com Vai outro ter uma... público aí também. O Celso está falando que as fontes da biblioteca, parte são do arquivo histórico do Ministério dos Negócios Exteriores. E ele também está dizendo que tem a Biblioteca Nacional da Dieta Japonesa, na lista de links que a Patrícia mandou. Eu vou botar, gente, esses links no. A gravação vai ficar no YouTube do Colégio Brasileiro de Genealogia. Aí eu vou colocar os contatos do Fábio, os links lá na descrição. Se alguém quiser fazer pergunta ao vivo, me fala que eu abro aqui o microfone. Continuando aqui, Fábio, o Horácio Oshiro falou que ele tem um Butsudan. A Obada aqui colocou uma foto da neta falecida, porém essa neta já tem um Butsudan na casa da mãe dela. Pode deixar a foto da neta assim mesmo? Foto só? Foto acho que sim, não tem problema. Assim, o que. Na verdade, assim, isso daí é uma coisa. Como eu disse lá atrás, né? Que é uma tradição familiar e que a gente não tem um livro sagrado, assim, não existe um manual, assim, tal, né, as regrinhas ali e tal. Então, assim, dependendo da família, cada família faz de um jeito, né? E para quem você perguntar, vai ter uma resposta diferente. Falar, posso colocar foto no Butsudan? Não, não pode. Falar, pô, claro que pode, né? Então, dependendo, assim, tem várias interpretações. Agora, o que eu acho que é consenso é que, assim, a pessoa não pode estar em dois Butsudans diferentes, né? Então tem que ver qual que é o Butsudan certo dela. Se quer deixar uma outra foto assim, também não tem problema. Da minha família era assim, né? O Butsudan do meu avô tava recheado de fotos assim por perto assim da família, assim, porque é legal ter assim, né? A gente não tinha esse problema, assim. Mas tem que ver se o Butsudan tá certinho mesmo, isso que importa. O Reinaldo Yonamini perguntou, pelo contato próximo que você teve com a cultura, você vê a possibilidade de flexibilizar a transmissão patrilinear do Butsudan? Na prática, uma família que só tenha filhas e nenhum primo homem, tem uma filha que quer assumir o altar da família, pode? Então, isso daí é uma questão bem complexa, né? Porque assim, por um lado a gente está falando de tradição, né? Se a gente está falando de tradição, é uma coisa que é difícil de você mexer, né? Por outro, assim, você tem que entender qual que é o objetivo dessa tradição. Porque assim, se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia, né, Antigo Testamento, assim, fala, o pessoal era punido com chibata, então vamos fazer, pô, não é, né, o mundo daquela época, a gente vive em um outro mundo, hoje em dia, né. E, pô, assim, como eu disse, assim, as famílias estão cada vez menores, esses problemas, assim, de falta de sucessores, assim, aparece muito, né? E vai dificultando tal. Então, assim, a vida é diferente, né? Hoje em dia tá em relevância também, assim, a gente tem pessoas trans, né? Porque, assim, pô, só homem podia receber isso daí. Falei, mas a gente tem trans agora também, o mundo é diferente, sabe? Mas o que realmente importa, né? Por que a gente faz isso, sabe? O mundo é outro, né? Talvez realmente seja a hora de mudar. E assim, isso também assim, é uma opinião particular, né? Acho que cada um, eu respeito na minha opinião de cada um. Mas eu pessoalmente, assim, preservando o objetivo final, né? E tornando isso uma coisa mais acessível, mais agradável para todo mundo, se for para deixar um mundo melhor,
mantendo esse objetivo, eu tô dentro, eu assino embaixo, né? Tô lá. Ju? A Mari Sato quer fazer sua pergunta? Estou tentando. Ah, pronto. Acho que ela vai fazer. Bom, Mari, você quer fazer sua pergunta? Vou ler então, hein? Ela está usando o Zoom ele está usando o Zoom da Isso. esposa dele. Na verdade, é o Satoru Takeesu. Não sei se eu falei certo o nome dele. Queria saber se nas suas viagens os parentes fizeram você beber e dançar até cair. Legal que você conseguiu ver aqui, Satoru. Eu conheço o Satoru, né? Tô feliz de você estar aqui. Mas não, mas é assim, é engraçado, porque. Ele falou assim, ó, não minta, hein? Não, eu não fiz isso porque eu não bebo também. Mas assim, é uma coisa muito curiosa, né? Que eu gosto de comentar também dessa experiência. Que uma das grandes diferenças, na verdade, entre o japonês do Japão e o okinawano é que o japonês é uma pessoa muito mais reservada, centrada, séria, né? E o okinawano, meu, assim, ele é muito brasileiro, sabe? Ele é muito largado e fala alto, gesticula, né? Tanto que, assim, o que eu comento quando eu cheguei lá em Okinawa, eu não sabia o que esperar, né? Como que seria a receptividade das pessoas lá, eu não conhecia, né? Mas eu fiquei um tempão, quando eles fizeram aquela festa maior de recepção pra gente, assim, tal, uma hora eu parei e fiquei olhando assim, caramba, é igualzinho a minha família aqui do Brasil, sabe? Aí os caras cantando piada, aí já tá bêbado, aí fala as besteiras, dá risada, gargalhada, assim, tal, né? Falei, nossa, assim, é a genética mesmo, assim, assim, lá e aqui, né? Mas o povo okinawano é muito festeiro, assim, muito bagunceiro, né? Assim, eu sempre digo, assim, que, pô, o lugar só não é perfeito pra mim, assim, porque é muito quente, né? Mas, assim, o povo tem a alegria do brasileiro, a descontração, mas também tem a educação, tem o respeito, né, do japonês, assim. Fala, pô, é terra perfeita, né? Fábio, e uma pergunta, porque eu não sei se você vai saber responder, mas vieram muitos pessoas do mesmo lugar para Rio Claro, vocês têm uma colônia, por que que os seus foram Não, para lá? Tinha alguém que foi, um amigo, e falou, vem para cá? então, isso daí Então, é uma coisa até que influenciou muito, assim, a vida da minha família, porque acabou indo para Rio Claro, assim, porque foi acompanhando o rumo. Meu avô, ele foi passando por várias cidades, né? Assim, algumas tinham uma colônia maior, assim, não só de okinawanos, mas de japoneses e tal. Mas ele foi parando e eu não sei muito bem como que terminou. Eu sei que ele foi para aquela região ali de Analândia, não sei o que e tal, São Pedro, e parou em Rio Claro. E lá a família cresceu, se estabeleceu lá. Eu acho que é onde ele se deu melhor, né? Só que lá a colônia é muito pequena. E essa daí é uma coisa que escrevo logo no começo do meu livro, porque assim, é, eu não vivi num ambiente japonês, né? E assim, as tradições okinawanas que eu tinha eram aquelas lá que eram típicas do meu avô e da minha avó, né? Então assim, eu não estava inserido, diferente do pessoal, eu acho que do pessoal da capital aqui, né? Onde, pô, você vê assim, os okinawanos, eles estão ou na zona norte ou na zona leste ali no Carrão, né? Tem vários conglomerados assim e sempre teve. Mas lá em Rio Claro não tinha isso, então a gente viveu como brasileiro, né? Então eu até digo assim, eu acabei virando japonês depois, né? Okinawano depois, né? Porque como eu disse também, assim, eu seguia as tradições que eram da minha família, que vinham dos meus avós, que eram okinawanos. E os okinawanos são muito parecidos com os brasileiros, né? Então assim, para mim, assim, eu era brasileiro só, né? Eu só fui entender a cultura e também o lado japonês mais para frente. Quando eu percebi que Rio Claro ali não era o melhor lugar para você aprender essas coisas. qual seria a maior colônia aqui, desculpa, Ju, no Brasil, existe alguma cidade, algum lugar, tem alguém que botou aqui que é de Presidente Prudente, a família. Existe Tem alguma cidade que bastante. tem Tem o várias, que eu assim, ó, acho? tirando a capital, aqui no noroeste do estado, né, Presidente Prudente aí e tal, a família da minha mãe vem desses lados aí também, aí tem bastante.
E como eu tinha comentado com o Rafael antes de começar essa live, em Campo Grande, né, eu acho que depois de São Paulo, assim, a maior comunidade Utinantio, né, de descendentes de okinawanos, ela é em Campo Grande, que eles têm até, eu falei isso para ele, né, o soba, que é aquela sopa de macarrão, né, que é tradicional de Okinawa e que eles adaptaram, né, para Campo Grande e acabou virando um prato típico de lá também, né? Então lá tem bastante também. Ótimo. O Celso Shiroma está fazendo comentários sobre a formação do culto aos antepassados de Okinawa. Não podemos ignorar a influência do confucionismo no culto aos antepassados. Talvez os tradicionalistas pudessem estudar um pouco o confucionismo. Isso é muito complexo para mim. Como eu disse, assim, eu não sou especialista nessa área. Assim, o que eu falo aqui é a experiência que eu vivi, né? Da prática mesmo assim da família. Né? A gente vai chamar o Celso para fazer uma palestra Então, sobre a então vale a biblioteca pena. de Okinawa. Recomendo. Celso, Recomendo, sim. E Alguém falou aí, que fazer um monte de perguntas também. Vale da Ribeira também, a Yolanda Taminato está falando. E do Sim. Vale da Ribeira tem uma grande população, o Xianxu, que vocês falam? O Tinanchu. Inclusive a Camine também. Sim, sim, sim. A Camine é um nome comum lá? É um É Silva? bem comum, Não. tipo isso. Assim, tem até uma estação que eles têm um monotrilho, né? A gente até tirou foto de baixo ali. Ah, legal. Muito bacana, muito bacana. E outra curiosidade, assim, que tem alguns sobrenomes que são típicos de Okinawa mesmo, assim, né? Também pelo fato de ter várias famílias com o mesmo, assim, mas você ouve, assim, até a sonoridade e fala, isso daqui é Okinawa, né? Isso aqui... Bacana. Ju, mais alguma pergunta aí? não, pergunta não, mas tem 1 milhão de comentários, todo mundo te parabenizando, dizendo que seu Obrigado. trabalho é lindo, tem um monte de gente aqui Bom, emocionada, e eu vou te mandar depois os comentários, a lista ah, de participantes, só falando mais uma vez para todo mundo que a gravação vai ficar no YouTube do Colégio Brasileiro de Genealogia. E aí eu vou te agradecer mais uma vez, Fábio, vou passar a palavra para a Patrícia, se quiser fazer uma consideração final, e depois para o Rafael. Não, só os parabéns, maravilhosa palestra, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua pesquisa. Rafael? Oi, Fábio, desculpa, até esqueci de abrir o microfone. É, Fábio, assim, parabéns, seu livro é realmente lindíssimo. Eu acho que você vai ter uma fila imensa de clientes depois dessa sua apresentação aqui. A gente está assim maravilhado com o seu trabalho. obrigado. E eu vi aqui, eu reparei também nos comentários e senti também o brilho nos seus olhos, né? Ao você contar a sua experiência, o seu livro, essa reconexão. Eu até anotei aqui algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu acho que é comum a muito, né, a todas as pessoas que começam a pesquisar e que você falou aqui, mudou minha vida, mudou minha cabeça. Eu acho que essa é uma experiência comum, se não para todos, para muitos, que começam, acho que todo mundo começa um pouco como você. Alguma coisa na nossa vida acaba nos chamando a atenção, e, né, um tio, um avô, um primo, e a gente começa a pesquisar e a gente vai realmente abrindo a cabeça, né, conhecendo um mundo novo. Eu acho que essa é uma experiência muito legal e acho que todo mundo sentiu isso na sua apresentação. Queria agradecer. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que são essas cartas faladas. Eu achei muito Ah, legal. Talvez um pouco pelo período da imigração, né? Uma coisa um pouco mais recente e que tem acesso a essa tecnologia. Eu acho que, eu não sei, eu acho que do ponto de vista assim do pesquisador, eu adoro assim quando aparece uma fonte inesperada e essa é novidade total para mim, acho que para muitos também. legal. E vou até aqui falar que você está reunindo já um acervo, né?
Se não tiver quem continue o seu acervo na família, pensa, de repente, no Museu da Imigração, no Arquivo Público do Estado. Eu acho importante que a gente consiga também, né, colocar representação, isso, da imigração de Okinawa, do Japão, para pertencer a essas instituições brasileiras, que é isso, né? A gente está construindo o Brasil. Muito bom, muito obrigado. Rafael, só uma Obrigado. observação. Nesse mundo aí cheio de guerra, às vezes, exatamente que a pessoa que está lá do outro lado do mundo é que vai conseguir preservar as histórias, né? Que às vezes onde você está é tudo destruído e vocês mantiveram várias histórias da família exatamente porque não estavam lá, né? Estavam aqui do outro lado do mundo. Então, é muito importante isso. A própria história, né? A vinda da sua bisavó, não é isso? Que veio seu pai, seu avô. Meu avô, isso. Seu avô trouxe, que também é um ponto fora da curva, né? Eu acho que para nós, sei lá, quem pesquisa italiano, espanhol, é tão raro a gente ver isso, e eles vieram de tão longe. Muito legal. Acho que encantou a todos. Obrigado aí pela apresentação, obrigado pela presença de todos. Nossa, estão todos aqui, ficaram firmes e fortes aqui, muito bom. Obrigado aí pela apresentação de novo. Boa noite a todos. Acompanhem no canal do colégio lá no CBG e divulguem. Quem não pôde assistir, quiser assistir, vai ter acesso à integralidade aqui da apresentação. Obrigado, Fábio. Obrigado, Juliana, Patrícia, aí pela administração do evento. Obrigadão, Fábio, você gente. quer falar mais alguma coisa? Bom, eu quero agradecer a todo mundo que presenciou aqui, né? Que participou, mandou as perguntas. Depois eu vou ler todos os comentários, né? Vocês citaram sobre o programa da Netflix, né? Sobre como viver até 100 anos e tal. E lá eles falam uma coisa que eles chamam de Ikigai. Ikigai, o que é? Por que você se levanta todos os dias? O que te motiva a se mexer, a viver? Né? Que é uma das coisas assim, que contribuem para a longa expectativa de vida lá de Okinawa, né? E isso daí eu escrevi no meu livro, assim, essa pesquisa, essa curiosidade, essa iniciativa de ir atrás das minhas raízes, assim, isso virou meu Ikigai, né? Infelizmente, assim, eu não consigo dedicar a maior parte das horas do meu dia para trabalhar nisso, mas se eu pudesse, eu ficaria, né, o tempo todo ali. Porque você falou, assim, do brilho nos olhos, assim, não tem como, assim, sabe? É uma coisa que vem de dentro, né? Assim, você fala assim, quando você acredita, acho que naquilo que você está falando, assim, você consegue externar, né, essa emoção. E, assim, eu agradeço vocês aqui, de novo, assim, o convite aqui para participar daqui, né? E aí vocês ajudaram mais uma vez, assim, também a eu exercer o meu Ikigai aqui na noite de hoje, né? Obrigado, assim, e a todos que participaram aqui também. Até a próxima aí. Boa noite a todos. Boa noite.